como sou desde 1981, 29/6/1981, eu entendo, né? Não há o que fazer. O Mineirão, principalmente depois de todas as reformas que passou, mas eu olho um Cruzeiro e Atlético, um Atlético e Cruzeiro, e vejo uma carga de bilhetes de 54.562. Me bate uma nostalgia dos tempos que eu frequentava clássicos e via 85, 90 mil, mas enfim, é o que era bom o Mineirão, hein? Era bom o Mineirão, tá vendo? Até você, moderninho, vulgo dos confortos, Mas ele sabe? só viu isso no YouTube. Sim. Não. foi. 2002 eu fui num clássico, ficou 2-2 o jogo. Cruzeiro faz 2-0, o Atlético empata o Atlético por 2-2. tava muito bem no Campeonato Brasileiro. Eu não tava bem no Campeonato Brasileiro? Tava muito bem no Campeonato. Eu lembro que o Alex faz jogaço nesse jogo. Sim. O Ramon Marques e Ramon. O Alex faz 2 gols, um de fora da área. Numa escorada do Alex, o Veloso vai pular e não acha nada. Depois ele dá uma fake pedalada do Alex, né? Ele entrava pela direita com a perna esquerda, todo mundo fala assim, vai levar pra esquerda. Aí ele pedalava com a esquerda e levava pra direita. Pênalti. E aí o Atlético numa reação fantástica no final. Exato. Ramon Menezes de falta, batendo da meia-lua. Eu tava no Mineirão esse jogo, então por Eu também estava. Eu também estava. Aí, e o Marques... Eu estava lá também. E o Marques, no final, o time do Atlético era muito bom, quase vira ainda com o Alexandre. Alexandre Lindo. Isso, foi um jogaço, assim. Mas a carga total é de 54.562. A venda será iniciada hoje às 14 horas. Imagina a loucura para atleticanos e cruzeirenses. Será iniciada às 14 horas de hoje até às 19h15 do dia 8, né? Com critérios de preferências definidos por cada clube, perdão. E os setores, o Cruzeiro vai comercializar ingressos para o roxo superior e inferior, portão B. Amarelo superior e inferior, portão C. Cicobi superior e inferior, portão D. E o Atlético, roxo superior e inferior, portão A. Laranja superior e inferior, portão F. E Cicobi superior e inferior, portão E. O hall de entrada será dividido entre os dois clubes para acesso aos camarotes. Pessoal dos camarotes, comportem-se. Eu sei que, infelizmente, a chance de termos uma desinteligência é grande, mas eu decidi acreditar no ser humano, mesmo nesses tempos, e é um caminho sem volta. E aí os preços, roxo superior, 350 a inteira, a meia é 175, roxo inferior 500 e a meia é 250, Cicobi superior 350, a meia 175, Cicobi inferior 400 a inteira e 200 a meia. Amarelo superior 160 a inteira, 80 a meia. Amarelo inferior 160 a inteira, 80 a meia. Laranja superior 160 a inteira, 80 a meia. Laranja inferior 160 a inteira, 80 a meia. 54.562 mil ingressos, então, colocados à venda. Acho que não há a menor sombra de dúvida, né? Achei os preços salgados, sim. Geralmente já são salgados, né? Eu nunca normalizo os preços do futebol, mas devido ao apelo, né, que é uma final de campeonato envolvendo Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, a gente deve ter um público quase total. É a expectativa de vocês também, para que tenhamos um Mineirão repleto? Vai lotar. Eu lamento que não possa ser recorde, né? Porque tem a separação das torcidas, mas eu imagino que será completo, sim, viu? Os ingressos vão acabar, assim, tirando camarote, essas coisas às vezes demoram um pouquinho mais, né? Mas ingressos mesmo nesses setores, né, que você falou aí, de roxo, o vermelho acabou, né? O amarelo, laranja e o setor Cicobi, né? Esse setor
se chama Azul, né? Teve uma questão ali de mudança, mas Sim. a gente vê o tamanho da rivalidade nessas horas, né? Claro. Não se coloca o nome Azul porque tá vendendo pra torcida do Atlético também. Mas esses setores vão esgotar em algumas horas, se é que vai demorar 1 hora pra esgotar. Vai ser uma loucura a venda online daqui a pouquinho. às Desse 2 da setor tarde. Cicobi, até o Guilherme Souza complementa aqui, fala que foi a própria federação que divulgou dessa maneira, claro. Sim, tendo esse, acho que, posso chamar de cuidado? Eu acho que isso mostra a rivalidade, né, É. Valu? Sim. Você falou que é a maior rivalidade do Brasil. Eu concordo com você, Não, cara. eu considero não o vem maior- com essa história de o maior Grenal pro meu clássico, lado, não, não. é, Eu acho que o dane-se- gaúcho sabe se dane-se o vender, Grenal, assim. é, Eu acho que dane-se o clássico... e eu sabe por que que eu lamento- acho que o clássico E eu Atlético lamento Cruzeiro, muito- Cruzeiro Atlético é maior do que Sim. o Grenal? Por um fator, Causa que de quê? infelizmente acabou. Você gostou do caso de quê? Caso de quê? Mineirão. Ah, sim. Porque o fato de ter Olímpico e Beira-Rio, é lógico que sempre teve torcida visitante Sim. ali e tal, mas nada se compara com o Isso. estádio meio a meio. Quem viveu essa experiência e vai Viveu. viver no próximo domingo, cara, sai o gol do adversário, você é ali caladinho, vendo a turma festejar. A explosão do outro a sua lado. explosão e vendo o outro lado É. caladinho. O duelo de, O vai de embora gritos. Cara, pro isso, lado que- isso assim não tem comparação. Não tem, Bom, não. André, E por não isso tem. Tem eu alguns- considero que Cruzeiro eu- Atlético eu Atlético concordo Cruzeiro com você é o nesse maior ponto. clássico do Eu Brasil. vou ser um pouquinho- Não tem bairrismo aqui. Eu vou ser um pouquinho advogado do diabo, porque eu convivi muito tempo lá quando... Eu sou amigo do Lauro, que hoje é preparador de goleiro da Ponte. Então, quando a gente jogou no Inter, eu convivi muito tempo lá em Porto Alegre. Eu ia lá de vez em quando. Então, eu vivia isso lá. Cara, lá você não pode andar de vermelho. Senão você é Inter. Se você anda de azul, você é Grêmio. E essa coisa da cor, né? O banco lá muda de cor. O Banrisul, ele é azul no Grêmio, ele é vermelho no Inter. Tem uma coisa lá que, cara, é um fanatismo, acho que até excessivo, sabe? E lá é o seguinte, não existe outro torcedor em Porto Alegre. Ou o cara é Grêmio, ou o cara é Inter. Você não vai chegar lá, o cara fala assim, eu sou São Paulo, eu sou... Não, eles são assim, cara, é uma coisa fervorosa. Eu entendo a questão do estádio, igual você falou. Mas, cara, eu acho que assim... Eu vou ser voto contra nessa. Eu adoro Atlético Cruzeiro, sou fã disso, mas o que eu vi lá, cara, é algo assim, impressionante. Você colocar o tênis azul e você entrar no Beira-Rio, o cara vai dizer, o que é isso? Que isso? Eu ia nos treinos lá do Inter, que eu acompanhei uma semana os treinos lá, do cara chegar e falar, pô, desculpa, o que foi? Não, pô, ele é de Belo Horizonte, ele não sabe e tal. É uma coisa exagerada até, eu acho, lá dessa coisa. E sobre o clássico daqui, do final de semana, minha única preocupação é o time que perder, os torcedores saberem administrar e aceitar a derrota. Seja Atlético ou seja Cruzeiro, tá? Porque a gente sabe que o problema maior não é dentro de campo mais. Exatamente. É no entorno, Exatamente. né? E não é só dentro do E eu Mineirão. não diria nem no entorno. Fora, na muitos região. quilômetros, tá? Exatamente. Então, assim, se o Cruzeiro perder, entender que beleza, tá tanto tempo sem título, mas isso não quer dizer que tem que matar o seu adversário. Se o Atlético perder também, entender que isso não tem que fazer com que você tenha que matar o seu companheiro de amizade, que no dia seguinte você vai estar trabalhando com ele ou não. Eu acho que é mais a questão da civilidade, sabe? Que hoje se perdeu isso, né, cara? Você tem um clássico que começa hoje vai ser 6 horas da tarde. Você tem notícia que 10 horas da manhã tem um cara lá no Vilarim que cruzou com a camisa do outro time no outro, aí o cara foi morto. Mas Isso é um absurdo, cara. Tem que acabar com isso. Galante, isso independe de torcida 50-50, 90-10. Sim. Porque assim, quem quer brigar na rua, meu amigo, Isso não é tem um- muito o que fazer. O cara briga lá no Barreiro. O Mineirão tá a 15 quilômetros do Barreiro. Agora, assim, o último clássico nesses moldes que a gente viveu foi o de 2022, né? Isso. Atlético vence por 3-1. E assim, eu até fui nesse jogo. Eu não me recordo de nenhum incidente no Mineirão e em torno. Então, assim, eu acho que eu quero acreditar, quero achar que a gente tem condição de ter tranquilidade dentro e nos arredores do estádio. Agora, se tem gangue, né? Não vou nem chamar de torcida organizada e tudo. Se tem gangue querendo brigar no Barreiro, em Betim, em Contagem, em Venda Nova, na Savassi, enfim, aí não tem muito o que fazer. Eu vou te colocar na encruzilhada, posso? Pode, claro. Você levaria sua filha nesse jogo? Cara, assim, eu nunca levei minha filha, porque minha filha Ela- tá muito nova ainda, Quantos anos que ela né? tem mesmo? Ela tem 3 anos só. É. Até porque ela não vai entender nada, né? Mas Mas assim, um garoto de 5 anos. meu primeiro jogo no Mineirão foi um clássico meio a meio, né, na época. E assim, foi o primeiro jogo que meu pai me levou. Eu tinha ali 7 para 8 anos de idade. Eu, assim,
eu acho que hoje o estádio ele mudou muito. Eu levaria. Já levei a minha esposa em clássico, já levei amigas, já levei cunhada. Eu acho que o ambiente do estádio, até para quem conhece mais e tudo sabe por onde passar, eu acho que o ambiente é seguro, assim, na medida do possível. Agora, não é um dia legal para você sair com a camisa do seu time. É isso que eu ia falar. Eu levaria, mas não levaria com camisa. Eu sempre me pego muito pensando assim, se a violência hoje, Fernandes, Breno e André, a violência hoje ela é desproporcionalmente muito maior do que essa época, né? Vamos pegar década de 90, primeira década dos anos 2000, ela é muito maior. As forças de segurança, digamos assim, conseguiam uma contenção dos vândalos, dos marginais nesses dias, especificamente de clássico. Eu tenho essa dúvida, para não cair naquela coisa, principalmente quem passa dos 40, como eu já passei há 4 anos, vou completar 45 agora em junho, tem uma tendência de olhar para trás e achar que as coisas ou são melhores ou eram menos piores. Vocês conseguem, assim, um balizador com relação a isso? Eu acho que elas eram menos piores, tá, Valu? Eu acho que eram menos piores. A gente tinha, sim, violência, obviamente, mas não era como é hoje. Só que tem uma coisa, assim, o estádio hoje se tornou um evento muito caro, né? Sim. Muito. Qual que é o valor do ingresso? Você falou aí... O mais barato é eu acho que 80. 80. Tá, mais barato R$80. Lembrando que só de estacionamento... Então, eu vou citar isso agora. Eu fui aos últimos 2 jogos do citar. Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians foi R$75 para estacionar no Mineirão. Cruzeiro e Pouso Alegre foi R$95, R$20 e mais caro ainda, parar no jogo do Cruzeiro e Pouso Alegre. Eu não entendi o motivo pelo qual o aumento num jogo de Campeonato Mineiro. Porque você faz Você um Pouso semifinal? Alegre no estacionamento. E assim, tava mais vazio do que no jogo contra o Corinthians, foi mais fácil encontrar vaga. E eu consegui, pelo menos o estacionamento, né? Não sei, eu não vi em termos de público. Eu acho até que tava mais cheio contra o Pouso Alegre, por ser semifinal, fim de semana, enfim. Mas enfim, 95. Então vamos botar aqui, R$80 você vai pagar para ir pro estádio, 95 para você estacionar o carro. Pelo menos, nós estamos falando aí de pelo menos 50 de gasola, se não tiver lá no osso, pelo menos o jeito que o Corsinha tá ali agora, eu tenho que colocar 80. 50. E aí você quer comer alguma coisa, quer tomar uma cervejinha. Eu acho que custa R$11 a cerveja no Mineirão. A mais barata. A mais barata, Tem uma né? que é 14. Tem uma que é 14? Tem. Ô, louco. Mas o de comer o quê? Vai fazendo as contas. Vamos fazer as contas. Vai fazer de cabeça. Você é bom. Não, mas de cabeça. É bom matemática, hein, não, cara? não sou, mas é muita Como continha. Cara, posso te dar meu exemplo? 95 mais 80 do ingresso, mais... Vamos botar aqui... Você tá falando um boneco, né? Um boneco. Isso. Então vamos fazer o seguinte... Foi Thiago Fernandes. Vamos lá. Vai você e pelo menos sua esposa e sua filha. Ou você, seu marido e seu filho e sua filha. Então eu tô dando meu exemplo. Então aqui, ó. Eu, Ana e Eva, fomos ao jogo. 95 de estacionamento, 80 de ingresso pra cada, ou seja, 80 vezes 3. Aí vou colocar que a Eva vai comer um hambúrguer, porque ela come hambúrguer já. E ela come mesmo, tá com quase 4 anos, come mesmo. Ela tem a boca A boa. Eva vai comer um hambúrguer 32. A Eva vai tomar mais uma água. Acho que a água deve ser uns 10, uns 6 conto. Eu não sei mesmo. Nunca bebi água no Mineirão. Eu também não. Nem na arena, é só nem cerveja. Então vamos lá. Então vou botar aqui a água da Eva, 6 conto. E ela vai querer mais um picolé 10. Não, 10 nada, 15. Que é caro. Aí, beleza. Eu vou tomar umas 6. Não, foi só uma, pra poder... Aqui só uma? Não vou mentir pro povo. Vai falar igual o Adriano. Uma cerveja. Mas o cara vai lá... Então vamos assim, ó. Eu vou tomar 6. A Ana não vai beber porque ela não tá bebendo. Ela tá sem beber. Então vai tomar 2 refrigerantes. Boa. Então a Ana vai comer... Porque ela tá lá de quaresma. Mas eu não como no estádio, mas a Ana vai querer comer um hambúrguer também. Então 32. Minha brincadeira. Eu, minha esposa, minha filha. Com os ingressos, com o estacionamento, com essa comida, sem contar a gasolina. R$508. Como diria o Arnaud. O último jogo que eu fui... Um terço, 30% de um salário mínimo. O último jogo que eu fui, falando só a minha conta, fui eu e meu irmão. Fomos eu e meu irmão. A minha conta pessoal, no total da brincadeira, R$250. É isso, cara. Assim, não tem jeito. É um evento muito caro. Muito caro. E eu acho que os valores não estão de acordo com... A qualidade do espetáculo? Não. Porque coitada da bola do Mineiro. Não, mas não é nem do campo. Porque campo, cara, futebol... Tá todo mundo achando que o jogo vai ser uma verdadeira... Eu acho que o jogo vai ser bem ruim. Então, eu não acho. Obrigado.
Pode ter emoção, pode ter briga, mas tecnicamente eu acho que vai ser um jogo ruim. Vocês concordam que são dois times desequilibrados, não confiáveis? Isso pode tornar a peleja muito emocionante. Cara, exatamente por conta desse desequilíbrio. O Atlético é um time que tem empatado muito, quando eu tem falo tido do muito serviço, instalações também, sim. O jogo é o jogo, né, André? A gente vai pra ver futebol. Sim. E a emoção que conta muito, né? Eu acho que o Atlético é uma equipe que empata muito, tem muitos empates, é assustador o número, e que eu vejo assim, faz muita força pra atacar e que tem muita dificuldade de se defender. No caso do Cruzeiro, é um time que ainda não venceu nenhum adversário de Série A, e que precisa de muitas oportunidades para converter um gol. Isso. E acaba tendo que se expor. Então, assim, eu espero um jogo ruim, cara. Não vou mentir. Também. Acho que pode ter muita emoção, vai ter muita briga, muita disputa, isso faz parte do clássico. Baseado no que fizeram até aqui. Mas eu não espero, por exemplo, trocação, chance lá e cá. Mas não como espero, o clássico parece que, em algumas situações, parece que o clássico vai lá e abre um portal alternativo e meio que rasga tudo isso que tem acontecido. Mas para ser bom o jogo, Valu, você tá confiante? Não, eu não tô confiante, velho. Eu tô colocando o asterisco clássico. Eu entendo. É que assim, eu acho que o clássico... Eu tô na linha do André. Ele tem muitas vezes uma coisa que é emoção, que os outros jogos não têm. Porque tem a emoção do, vai ganhar, vai perder. É o jogo mais importante do Campeonato Mineiro. Cara, ninguém tá preocupado se o Cruzeiro perdeu, ganhou do Pouso Alegre, se o Atlético ganhou, perdeu do Norte. Não, tudo isso agora, cara. A campanha do Cruzeiro... Ninguém se importa. O Cruzeiro venceu 7 vezes. O Atlético venceu 3. Menos da metade. 3. Cara, 3, acabou. Véio. O que importa é só o jogo do domingo. É isso. Não então, tem mais nada ninguém se importa absolutamente com o que tá acontecendo. Aconteceu ou tá acontecendo no campeonato. O que importa é esse clássico. E eu acho que talvez seja gostoso de acompanhar pela emoção. Sim. Porque pelo futebol em si... mas aí você fala isso, analisa, por exemplo, você tem um time que tem Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge, só cara de qualidade. Não, mas esses caras de qualidade não fizeram tanta diferença. Mas você acabou de falar que esquece pra trás. É um jogo diferente. Mas, cara, é uma decisão. Você falou, esquece o que foi o resultado pra trás, esquece tudo pra trás. Eles não podem fazer um grande jogo nesse jogo, não? Eu não consigo esquecer 100% o que aconteceu. Não, tudo bem. Eu preciso analisar pra chegar aqui. Você não acha que é um jogo diferente? Peraí, Breno. O que me traz base pra analisar esse jogo é o que aconteceu de fato. É o que já aconteceu, o que eu já vi desses times jogarem. E aí eu vi o Cruzeiro jogar... São quantas partidas, Valu? 14? 14. 14 partidas. Das 14 partidas que eu vi o Cruzeiro jogar, quantas foram boas? Eu vi o Atlético fazer as mesmas 14 partidas. Das 14 partidas que eu vi o Atlético jogar, quantas foram boas? E aí, diante disso tudo, eu pego e falo, cara, a minha expectativa é ruim pro Clássico, pro que esses times vão apresentar. Eu ainda acho que o Cruzeiro é favorito, muito em função do que o Elton disse recentemente aqui com a gente. Favorito por quê? Porque o Cruzeiro fez uma campanha melhor, porque eu já vi o Cruzeiro fazer em 1 ou 2 jogos contra times bem frágeis, jogos razoáveis, e por isso eu apontaria o Cruzeiro como favorito. E porque eu acho o elenco do Cruzeiro hoje melhor que o do Atlético. Mas só por isso, cara, é um favoritismo mínimo do Cruzeiro. Isso não faz do Cruzeiro o favoritaço ou o grande favorito. É aquele negócio assim, você precisa apontar um time pra ser o que é favorito pra você. Pra mim é o Cruzeiro em função disso. Mas futebol, cara, eu não consigo olhar pra futebol de nenhum dos dois times e falar... o Atlético jogou muita bola essa temporada. O Cruzeiro jogou muita bola essa temporada. Eu concordo, mas eu acho que uma final, ela tem um ingrediente totalmente diferente. Sim, você tá com um estádio... Que tende a enfeiar o jogo, na minha opinião. Não sei, cara. Eu acho assim, olha, se você chegar... Ainda, né? Todo mundo pega um cara que gosta de futebol, mas que não tá aqui. É Argentina e França. Raridade total. Sim. Pega um cara que não acompanha, que não tá aqui, que não viu, mas aí você fala assim, olha, de um lado você tem Fabrício Bruno, você tem Matheus Pereira, você tem Caio Jorge, você tem Romero. Mas qual Fabrício Bruno? Não. Você fala só isso. Não é qual. Porque futebol você fala, eu sei, momento. mas o cara ele vai analisar. Se eu chegar e falar assim, Fabrício Bruno, você pensa o quê? Um grande zagueiro ou você pensa, no momento ele é um zagueiro que hoje tá mais ou menos? Depende, o jogo é hoje? Não, cara, quando você fala em Fabrício Bruno, você coloca ele num patamar de ser um grande zagueiro. Ele é um zagueiro de nível de seleção. Okay. Se hoje ele não tá vivendo um grande momento, é porque eu tento potencializar as coisas. Eu acho que se cada um ali fizer o que sabe, nós podemos ter um grande jogo, sim. Falar que o Hulk não joga diferente quando ele joga contra o Cruzeiro, quase todo jogo contra o Cruzeiro ele faz gol. Ele é um cara que ele sente mais o clássico contra o Cruzeiro. Aí você tem um Scarpa, você tem jogadores que estão querendo apresentar um futebol pro seu novo treinador. E eu não acho que tem, sinceramente, nesse jogo favorito. Eu acho que tá bem igual.
Ah, mas o Cruzeiro faz jogos melhores que o Atlético. Mas o Cruzeiro vive um momento bem mais pesado do que o Atlético. Sim. Se o Cruzeiro perde, ele pode perder o treinador. Se o Atlético perde, não faz diferença nenhuma pro seu treinador. Porque ele chegou agora, ele não pode ser responsabilidade de nada. Então, pra mim, o ambiente do Cruzeiro é muito mais complicado nesse momento, carregado, do que o do Atlético. E o Cruzeiro ainda tem uma dúvida de um cara que é simplesmente uma das maiores lideranças do clube, que é o Cássio. Que pode fazer uma diferença numa decisão por pênaltis? Pode. Pode fazer uma diferença durante o jogo? Pode. É uma coisa você falar, o Everson talvez não jogue. O torcedor do Atlético tá preocupadíssimo. Então eu acho que tem várias nuances, cara, que tem que ser olhado de uma maneira diferente o clássico. Eu acho que tem um elemento interessante. Mas assim, eu acho que final. tá todo mundo olhando de maneira diferente aqui o clássico. Não, eu sei, mas eu acho que não dá pra pegar o histórico que eles fizeram até agora. Não, mas a minha expectativa em termos de futebol é nula, Breno. Cara, assim, não é possível que de uma semana, do domingo, no sábado, no caso do Cruzeiro, até o domingo, e no caso do Atlético, de domingo a domingo, que o Atlético vai mudar completamente e ser um time extremamente competitivo e forte. O Atlético não conseguiu ganhar do América nesse Campeonato Mineiro. Foram 3 jogos, 3 empates. O Atlético não conseguiu vencer o América. Mas o Atlético ganhou do Cruzeiro de virada fazendo um bom jogo. Cara, mas então é isso. Mas foi diferente. Nós já temos o Atlético fez um jogo contra o Palmeiras de igual para igual. Isso te faz ter uma expectativa grande. Porque de 14 jogos, nós estamos citando 2 bons jogos. Eu acho que as duas... Aí os outros 12 jogos do Atlético são... Cara, contra o Red Bull Bragantino, contra os 2 maiores adversários que o Atlético enfrentou, ele foi bem. Então o Atlético só joga quando tem time grande. Cara, pode ser, não sei. E aí o clássico pode ser, e o Cruzeiro pode acontecer a mesma coisa. Ele pode se motivar o grupo do Cruzeiro em fechar com o Tite e falar, vamos salvar o nosso treinador, vamos conseguir um título que a gente não ganha 7 anos. Uma questão que eu concordo é que os dois times... Não falta vontade, falta trabalho, falta organização. Não, eu acho que vontade não vai faltar. Eu acho que os dois times vão estar muito motivados por motivos diferentes. O Atlético porque pode ter um feito inédito, Sim. que é o 7º título consecutivo, isso nunca aconteceu na história do clube. E o Cruzeiro porque não quer ver o Atlético ganhar mais um Mineiro e ficar mais um ano fora. E assim... E 7 anos sem título, cara. Sim, e a diretoria... Sem título não, porque Série B, querendo ou não, é um campeonato. Verdade. Mas assim, 7 anos sem o Mineiro. Agora, a diretoria do Cruzeiro falou mais de uma vez, não só a diretoria, Tite, jogadores... que o Campeonato Mineiro é sim uma prioridade do Cruzeiro. Mas isso acontece pro outro lado também. Sim, então eu acho assim... Foi falado até que o Atlético ganhar esse hepta vai ser algo comparado a um brasileiro. O presidente, então, assim, ele falou sim, isso. Sim. Não, eu acho... Foi o Rubens, né? Rubens Meni. Então, assim, eu vejo, Valu, as duas equipes vão estar muito motivadas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Afim. Nós vamos ter um jogo muito pegado, um jogo muito brigado, um jogo de pouco espaço. Agora, isso tudo eu acho que vai ter emoção, vai ter festa das torcidas, vai ser muito legal de ver, em termos de competição, de emoção, de luta, de briga por espaço. Agora, futebol, qualidade, jogo bem jogado, jogo lá e cá, isso realmente eu tenho dificuldade em acreditar. Só isso. Agora, um jogo de muita briga e poucas oportunidades necessariamente é ruim? Não necessariamente. Depende da sua expectativa, é uma questão de expectativas. Mas eu acho que o torcedor vai gostar do que vê. Vai ver muita disputa. Clássico vai ver aquele clássico sensacional. Típico, já vi né? clássicos muito bem jogados. Vocês são a favor de juiz de fora? Eu sou. Eu amo a cidade de Juiz de Fora. Não, você entendeu. Não. Eu sou sempre. Eu acho a arbitragem mineira... na escala Richter de arbitragens ruins do nosso Brasil, a pior. Então eu sempre... mas se vier um árbitro e apitar mal, não tem problema, eu vou continuar dando sempre sim para árbitros de fora. Só 2 coisas que eu lamento do clássico. A primeira eu já falei, a carga de ingresso e tal, saudades Mineirão, e Cruzeiro e Atlético. Uma coisa que eu acho que ajuda a embalar o Grenal, claro, o Breno trouxe a experiência de vivenciar isso de perto, e não vou discutir sobre rivalidade nesse âmbito. Até um amigo meu, o Helder, grande cruzeirense que está sempre nos acompanhando, mostrando, né, a camisa do Grêmio. A Coca-Cola, né, mudou de cor para estar na camisa do Grêmio, né? A Coca-Cola, na década de 80, ela sempre esteve presente na camisa do Atlético. Dos 13, né, do Clube dos 13. Isso. Mas quando ela vai para a camisa do Grêmio, ela acaba mudando ali para ornar com... É o único caso da história da Coca-Cola que ela muda de cor. Isso. Para preto e branco. Isso, para ornar ali com o Grêmio e tal. E é o fato da gente não ter
clássico Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, tô falando muito Cruzeiro e Atlético porque não é o mando do Cruzeiro, Mas o Cruzeiro teve a melhor campanha, isso, né? tal, só para deixar bem claro também para nossa audiência, porque a gente sabe como que é a rivalidade, então se incomoda às vezes pelo nome que vem à frente. Da gente não ter o clássico número X, né? Porque